Vamos iniciar então a nossa aula de Crisma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, galera, tudo bem? Faz tempo já que eu não gravo uma aula de Crisma, né? Fiquei afastado aí um período devido ao nascimento da minha filha, mas hoje estou de volta. Nesse tempo que eu fiquei afastado, o Lucas conseguiu passar todo o conteúdo da fé, os artigos da fé do Creio, e isso era a primeira parte do Crisma. Nós passamos um bom tempo falando sobre isso, que é a base da fé. Hoje nós poderíamos já passar para o próximo tema, mas nós decidimos dar uma reforçada no último tema, que é a vida eterna. Eu não vou falar sobre os dogmas, o que a igreja diz sobre a vida eterna, porque o Lucas já abordou isso conforme o catecismo, e muito bem explicado, então não é necessário. Hoje eu vou falar para vocês algumas visões de santos da igreja, que Jesus permitiu que esses santos vissem o céu, que eles vissem o purgatório, que eles vissem o inferno, para mostrar para nós um pouco na prática, que está escrito lá na doutrina, na teoria, vamos dizer assim. Então, a visão dos santos ela não é obrigatória de fé, mas por serem santos, nós vamos ouvir o relato. Eu vou pegar 2 relatos de São João Bosco e um relato de uma santa da igreja, chama Santa Maria Madalena de Paz. O purgatório vai ser o que ela relatou, o que ela viu em uma visão mística. E eu vou falar um pouco sobre o São João Bosco. Ele é um santo da igreja, ele é um sacerdote que dedicou a sua vida a cuidar de jovens, dedicou a sua vida a ensinar jovens tanto uma profissão quanto a educação formal, né, a educação que hoje nós temos na escola, também a educação religiosa, formando a pessoa nas 3 bases, né, formação para o trabalho, formação intelectual e formação espiritual, e de lá saíram santos. O primeiro deles, São Domingos Sávio. Ele era muito devoto de um santo que chama São Francisco de Sales. Então ele fundou os Salesianos, São João Bosco, e para cuidar dos meninos ele tinha um lugar que ele chamava de oratório. Então todas as vezes que no relato nós falarmos sobre o oratório, é o lugar onde tem os meninos jovens que ele cuidava lá de 14, 15, 16, 17, 18 anos. Até cabe para nós que estamos no Crisma aí nesse tempo. As visões de São João Bosco basicamente são sonhos. Deus revela as coisas para ele em sonhos. E para ser digno de fé eu vou falar para vocês coisas que Deus revelou a São João Bosco e que aconteceram. Ele previu que ia acontecer o Concílio Vaticano I, que ele ia acontecer, mas que ele não chegaria ao fim, e isso aconteceu. Ele previu que ia acontecer o Concílio Vaticano II e que ele ia chegar ao fim. O Concílio Vaticano II aconteceu. Ele previu que o Papa ia tomar um tiro, mas que ele não ia morrer. E isso aconteceu com São João Paulo II em 1981. Ele viu que aconteceria uma guerra que foi chamada de Guerra Franco-Prussiana, que fez as tropas francesas deixarem a França, e isso aconteceu. Ele também previu que Pio IX morreria 1 ano depois que ele teve o sonho com ele. E isso também se confirmou. Foi mais ou menos 14 meses depois do sonho, Pio IX faleceu. Então, assim, os sonhos dele são muito fortes e verídicos. Muitas coisas se confirmaram dos sonhos dele. Eu vou falar 4 partes. Uma é o caminho. É como se Deus revelasse para ele no sonho como é o caminho da humanidade quando está indo para o pecado. Depois eu vou falar do inferno, que é dele também a continuação. Vou pular para o purgatório de Santa Maria Madalena de Paz e vou voltar na visão que ele teve do céu, para elucidar tudo que nós vimos aí nas aulas sobre a vida eterna que o Lucas já nos passou, tá bom? Então vamos lá, começando o caminho. São João Bosco narrando, diz assim: Eis que de repente vejo no quarto junto à minha cama o homem da noite anterior, o qual me diz: Levanta-te, que não há tempo a perder. Então levantei-me e segui-o. No caminho perguntei: Onde me queres levar dessa vez? Vem e verás. Caminhava ele na frente e eu segui em silêncio. De repente, sem saber como, apareceu diante de mim uma estrada. Rompi então o silêncio perguntando a meu guia: Aonde vamos? Por aqui, respondeu-me. E nos encaminhamos por aquela estrada.
era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada. Nos dois lados do caminho haviam duas belíssimas sebes verdes e cobertas de flores encantadoras. As rosas, especialmente, brotavam por todas as partes entre as folhas. À primeira vista, esse caminho parecia plano e cômodo, e sem suspeitar de nada me pus a caminhar por ele. Mas à medida que prosseguia, notei que ia imperceptivelmente declinando. O caminho baixava sempre. Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas. Quando pelo mesmo caminho vi os meninos do oratório. Enquanto os observava, de repente vi que era um, ora outro, caíam e em seguida eram arrastados por uma força invisível rumo a uma horrível encosta, que se entrevia à distância, a qual depois vi que ia dar numa fornalha. Os jovens colhidos por tais laços caíam quase todos por terra. Eu, espantado, perguntei ao meu companheiro: que é que faz cair esses jovens? Aproxima-te um pouco mais, respondeu. Aproximei-me e vi que os meninos passaram entre muitos laços, alguns postos à altura do chão, outros na altura da cabeça. Estes últimos não se viam. Dessa forma, muitos jovens, enquanto caminhavam sem dar-se conta do perigo, eram colhidos pelos laços. Os laços estendidos pela terra, que mal se podiam ver, lembravam teias de aranha e não pareciam muito nocivos. Sabes o que é isso? Perguntou. Eu respondi: um pouco de estopa? Não mais que isso, respondi. Menos ainda do que isso, é quase nada, acrescentou, é apenas o respeito humano. Então aqui o anjo que está levando São João Bosco neste caminho diz para ele que aquele fio que amarra os jovens é o respeito humano. O que é respeito humano? Eu sei que eu devo seguir as normas de Deus, as normas que Deus tem para mim. Eu sei que eu devo seguir a lei da igreja, eu sei que eu devo ser uma pessoa diferente, eu sei disso. Mas para que eu seja aceito pelos meus amigos, eu faço uma coisa diferente. Isso é respeito humano, eu respeito a outra pessoa ao ponto de abrir mão dos meus valores. E aqui o anjo diz para ele que os jovens eram amarrados principalmente pelo respeito humano. Perguntei: mas como é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que os arrasta deste modo? Aproxima-te mais, olha e verás. Segurei então um dos laços, puxei-o para mim e notei que sua ponta não aparecia. Puxei um pouco mais, mas não conseguia ver onde é que terminava aquele fio. Pelo contrário, notei que também a mim ele me arrastava. Segui então o fio e cheguei à boca de uma espantosa caverna. Parei porque não queria entrar naquela voragem. Puxei para mim o fio e percebi que ele cedia um pouquinho, mas era necessário fazer muita força. Depois de muito puxar, pouco a pouco foi saindo da caverna um feio e grande monstro que causava repugnância e segurava fortemente um cabo ao qual estavam atados todos os laços. Era ele que mal caía alguém na rede. Imediatamente os puxavas. Voltei, pois, para junto do meu guia e ele me disse: já sabes o que é? Sim, já sei. É o demônio que estende esses laços para fazer meus jovens caírem no inferno. Observei então com atenção os muitos laços e vi que cada um deles levava escrito seu próprio título: laço da soberba, laço da desobediência, laço da inveja, laço da impureza, laço do roubo, laço da gula, da preguiça, da ira e etc. Aqui São João Bosco, Deus mostra para ele os laços que derrubam mais os jovens que caminhavam por essa estrada da vida. Essa estrada da vida que começou muito bonita, mas eles estão caminhando e ele diz que começa a descer a vida, e quando começa a descer já começa a vir os laços e puxá-los. Então isso aqui já é um alerta. E veja só: soberba, orgulho, desobediência aos superiores, aos pais, inveja, impureza. A gente acha que são grandes pecados que nos levam a cair. Aqui ele mostra pecados pequenos que estão puxando já os jovens além do respeito humano. Olhando ainda mais atentamente, vi que por entre os laços haviam muitas facas espalhadas, ali colocadas por mão da providência de Deus, e serviam para cortá-los e rompê-los. A faca maior era contra o laço do orgulho e representava uma meditação cristã. Outra faca, também grande, mas um pouco menor, significava uma leitura espiritual bem feita. Havia também duas espadas. Uma delas indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente, e a outra a devoção a Nossa Senhora. Havia também um martelo, a confissão,
Com essas armas, não poucos rompiam os laços quando eram presos, ou se defendiam para não serem atados. Vi com efeito jovens que passavam entre os laços sem nunca serem colhidos, ou passavam antes que o laço caísse, ou sabiam esquivá-lo e o laço escorregava sobre os ombros, sobre as costas, de um lado e de outro, sem contudo poder aprisioná-los. Aqui São João Bosco fala duas coisas. Primeiro, dá para passar. Nós muitas vezes olhamos para a nossa vida e fala, cara, não vou conseguir me salvar, é muito difícil, não posso fazer nada. Ele fala, aqui eu vejo jovens e jovens e jovens que passam sem ser lançado uma vez. Ele não é lançado uma vez. Mas aqui também ele nos dá várias soluções. Ele fala que pela providência de Deus, Deus nos deu coisas que cortam este laço. A confissão, a comunhão frequente, a meditação da palavra. A meditação cristã que ele fala aqui é você ouvir uma coisa e pensar sobre ela ao ponto que ela nos mude. Ou a leitura da Bíblia, bem feita, ele diz aqui. Então aqui nós temos diversas coisas, mas a principal delas, ele diz que é um martelo que rompe aquilo, é a confissão, porque você tem um pecado e você rompe quando você se confessa. A devoção a Nossa Senhora, pela intercessão da Mãe de Deus, nós já falamos sobre Nossa Senhora. E todos essa lista que nós passamos. Então aqui já vem um alerta para nós. Muito bem explicado. Que nós temos diversos sacramentos, diversas intercessões e diversas coisas que nós podemos fazer para passar por esses laços quando nós cairmos. Continuando. Quando o guia se deu conta de que eu havia observado tudo, fez-me continuar o caminho bordado de rosas, que à medida que avançávamos iam tornando-se mais raras, ao passo que começavam a se fazer notar enormes espinhos. Chegamos a um ponto em que por mais que olhasse já não encontrava rosa alguma, e no final as sebes se haviam tornado só de espinhos. O caminho sempre em declive se tornava cada vez mais horrível. Aqui é um ponto importante. Quando nós começamos no caminho do pecado, começamos a desobedecer a Deus, é um caminho que parece de rosas. Nós vamos andando, ele está descendo aqui para o caminho da vida. E ele está descendo, ele não está subindo, ele está descendo. O caminho parece bonito, aquilo que as pessoas nos dizem, aquilo que parece que a gente tem que fazer, o respeito humano, os pecados, a soberba, o orgulho vai descendo. E este caminho cada vez mais baixo, a gente vai andando cada vez mais rápido e cada vez mais baixo ele vai se tornando um caminho de espinhos e não um caminho de rosas. Isso aqui é uma alusão muito bem feita por Deus para que São João Bosco pudesse alertar os jovens que ele trabalhava com ele. Pois bem, disse o guia, segue-me. Eis que no fundo desse precipício que terminava num vale sombrio apareceu um imenso edifício que exibia diante de nosso caminho uma porta altíssima, fechada. Chegamos ao fundo do precipício, um calor sufocante me oprimia e uma densa fumaça esverdeada se elevava em torno das muralhas, marcadas por chamas cor de sangue. Levantei os olhos para ver a altura dos muros, eram mais altos que uma montanha e perguntei ao guia, onde é que nos encontramos? Que é isso? Lá naquela porta, respondeu, pela inscrição saberás onde nós estamos. Olhei e vi escrito na porta, onde não há redenção. O Lucas explicou isso, que os redimidos, que Jesus nos redimiu e que por isso nós alcançamos a salvação. O céu estava fechado, as pessoas santas e boas antes de Jesus ficavam lá no seio de Abraão, na mansão dos mortos, e elas foram para o céu pela redenção de Jesus. Então as pessoas aqui não há redenção, eles não foram redimidos, mas não abriram-se à graça que Deus tinha para eles. Então aqui este lugar é o lugar onde não há redenção. Dei-me conta que estávamos à porta do inferno. De repente o guia recuou e com o rosto entristecido e desfeito fez sinal para que me afastasse dizendo, observa. Assustado, voltei os olhos para trás e vi a uma grande distância alguém que caía precipitadamente. Conforme ia se aproximando, reconheci nele um dos meus jovens. É o jovem que ia para a igreja, que era educado por São João Bosco, que estava fazendo Cristo. São João Bosco disse, corramos, vamos pará-lo e ajudá-lo, dizia eu, enquanto estendia para ele as mãos. Não, deixa, dizia-me o guia. Por que não posso pará-lo? Não sabes como é terrível a vingança de Deus? Porventura crês que és capaz de parar alguém que foge da cólera acesa do Senhor?
Extrementes, o jovem, voltando a cabeça para trás e olhando com os olhos esbugalhados para ver se a ira de Deus o perseguia, lançava-se ao fundo e ia chocar-se à porta de bronze, como se em sua fuga não pudesse encontrar melhor refúgio. Por que, perguntava eu, aquele jovem olha para trás com tanto espanto? Porque a ira de Deus atravessa todas as portas do inferno e vai atormentá-los até no meio do fogo. De fato, ante aquele encontrão, com estrondo se abriu a porta. Por trás dela, abriram-se ao mesmo tempo com um estrondo ensurdecedor 2, 10, 100, 1000 portas mais, empurradas pelo jovem. E eis que uma das causas principais de tantas condenações, exclamou meu guia, são maus vivos, maus companheiros e maus hábitos. Então aqui, o Lucas disse isso, que quando nós vamos ser julgados, nós somos julgados comparados à vida de Cristo, à alma de Cristo. Quando nós, na hora do nosso julgamento, isso aqui é um ótimo exemplo, vamos diante de Deus e comparamos a nossa vida de pecado com a vida de Cristo, nós não conseguimos calar. A nossa alma tem uma inimizade com Deus e nós mesmos recusamos a ir para o céu. Esse jovem correndo para o abismo é exatamente isso. Então aqui é o caminho, você começa a descer, parece um caminho bonito, você vai seguindo, você começa a ter respeito humano e fazer aquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer mesmo que você sabe que está errado, você começa a fazer e aí aquele caminho começa a te laçar pelo pecado da soberba, da inveja, da luxúria, da mentira, e você vai caindo e aí o caminho começa a se tornar um caminho de espinhos, você não tem mais volta e vai bater a cara lá no inferno. Então ponto, este é o caminho, um exemplo que Deus deu a São João Bosco para nos mostrar o caminho de quem entra no caminho do pecado. Então eles estavam à porta do inferno. E aí diz assim, o guia disse para ele, entra tu também. Adentramos aquele estreito e horrível corredor. Corríamos com a velocidade do relâmpago. Em cada uma das portas interiores brilhava com uma tétrica luz uma inscrição ameaçadora. Quando terminamos de percorrê-lo, fomos parar num vasto e tenebroso pátio, em cujo fundo via-se uma grossa e horrível porta, como jamais vi igual, e nela estava escrito essas palavras, os ímpios irão passar pelo fogo eterno. Todas as paredes em volta estavam cheias de inscrições. Disse-me o guia, queres ver ou experimentar o inferno? Só quero ver, respondi. Vem então, acrescentou o amigo, e tomou-me pela mão. Levou-me assim adiante daquela portinha e abriu-a. Apareceu diante de meus olhos uma espécie de imensa caverna que se perdia como que as entranhas da montanha, cheia de fogo, não como vemos na terra, com chamas vivas, mas um fogo tal que paredes, teto, chão, ferro, pedra, lenha, carvão, tudo estava incandescente. Com certeza o fogo era de milhares e milhares de graus de calor, mas nada se reduzia a cinzas, nada se consumia. Enquanto eu olhava, tudo aquilo estarrecido, vejo inesperadamente cair com fúria incoercível um jovem que, lançando um grito lancinante, como de uma pessoa que estivesse a ponto de cair num lago de bronze derretido, se precipita no meio do fogo, torna-se incandescente como toda a caverna e fica imóvel, ressoando por uns instantes o eco de sua voz agoniada. Cheio de horror, fitei os olhos no jovem e pareceu-me um do oratório, um dos meus filhos espirituais. Mas não é este um dos meus rapazes? Perguntei ao guia. Não é fulano de tal? Sim, é ele, respondeu-me. E por que, acrescentei, não muda de posição? Como é que está assim incandescente e não se consome? Preferiste ver? Por isso agora não me fales. Olha e verás. Chegaram depois outros igualmente precipitados. Seu número aumentava cada vez mais. Todos lançavam o mesmo grito e ficavam imóveis, incandescentes como os que tinham precedido. Aumentava em mim o espanto e perguntei ao guia, mas esses que ocorrem com tanta velocidade não sabem que vêm parar no inferno? Oh sim, sabem que vão para o fogo. Foram avisados 1000 vezes, mas correm voluntariamente por causa do pecado, que não detestam e não querem abandonar, porque desprezaram e rechaçaram a misericórdia de Deus que incessantemente o chamava à penitência. Por isso a justiça divina, provocada, os empurra e os persegue, e não podem parar enquanto não chegam a este lugar.
Qual não deve ser o desespero desses desgraçados sem a menor esperança de sair daqui? Exclamei. Quer conhecer as inquietações e os furores das almas deles? Aproxima-te um pouco mais, respondeu o guia. Dei alguns passos para a janela e vi que muitos daqueles miseráveis se golpeavam e feriam uns aos outros e se mordiam como cães raivosos. Outros se arranhavam o rosto, se laceravam as mãos, despedaçavam as próprias carnes e atiravam-se pelo ar com desprezo. De repente o teto da caverna se tornou transparente, como de cristal, e através dele se viu um pedaço do céu. As radiantes figuras de seus companheiros para sempre salvos. Os condenados bramiam com feroz inveja, porque os justos haviam sido olhados por eles em certo tempo como objeto de zombaria. Diz-me, perguntei a meu guia, como é que não se ouve nenhuma voz? Aproxima-te ainda mais, me gritou. Aproximei-me do cristal da janela e ouvi que uns rugiam e choravam contorcendo-se, outros blasfemavam e imprecavam os santos. Aquilo tudo era um caos de vozes e gritos altos e confusos. Pelo que perguntei ao meu amigo, que dizem eles? Que estão gritando? Eles estão recordando a sorte de seus bons companheiros. Vêm-se obrigados a confessar. Nós, insensatos, considerávamos uma loucura a vida que levavam. A seu fim, sem honra, eis que foram contados no número dos filhos de Deus e sua sorte juntamente com as dos santos. Nós nos afastamos, pois, do caminho da verdade. Esses são os tristes gritos que ali ressoaram por toda a eternidade. Mas inúteis gritos, inúteis esforços, inútil pranto, aqui já não há tempo, há só eternidade. Então aqui ele mostra um outro ponto importantíssimo, o remorso das pessoas que estão no inferno. Olhando para as pessoas que estão no céu, eles veem os amigos que eles tiveram na terra e que tiveram a coragem de assumir a fé, de viver como Deus queria, de lutar para não pecar, e que aqui na terra era chamado de, nós os chamavam de trouxa. Essa vida que eles levavam não valia de nada, eles não iam ter honras, eles não teriam tanto dinheiro como eu queria ter. E aí ele diz, mas trouxa somos nós hoje, que estamos queimando no fogo do inferno, e isso vai ser um remorso eterno. Diz aqui o anjo que está guiando São João Bosco, inútil ficar falando. Aqui não há mais esperança. Aqui o que há é eternidade. Ali, continuando, se contemplava o espetáculo dos atrozes remorsos dos que foram educados em nossas casas, na igreja, os que foram educados na igreja que têm remorso de não ter abraçado a fé. A recordação de todos e de cada um dos pecados não perdoados, a sua justa condenação, há de terem tido 1000 remédios, até mesmo extraordinários, para se converterem ao Senhor, para serem perseverantes no bem, para ganharem o paraíso. A recordação de tantas graças prometidas, oferecidas e dadas por Maria Santíssima e não correspondida. Terem podido se salvar com tão pouco esforço e perderam-se irremediavelmente para sempre. Lembrarem de tantos bons propósitos feitos e não cumpridos. Então aqui ele está falando como nós, que estamos na igreja. Fala assim, eles lembram que eles tiveram crisma, que eles ouviram a doutrina, que eles tinham missa, que eles tinham confissão, e eles lembram que eles não confessaram os pecados direito, que eles não acreditavam naquilo, que eles preferiram seguir as pessoas, os amigos, e aí eles agora vão queimar na eternidade. Então aqui é um remorso que não vai acabar nunca. É um remorso que você sente hoje, que a gente fala, caraca, não acredito que eu fiz isso, e dura 3 minutos, 5, a gente já fica corroído, isso vai durar para sempre. Diz aqui Dom Bosco. Aproximei-me e observei que todos estavam cheios de vermes e animais asquerosos que lhes roíam e consumiam o coração, os olhos, as mãos, as pernas, os braços de maneira tão miserável que nem sei exprimir com palavras. Estavam imóveis, expostos a toda espécie de moléstia e não podiam defender-se de modo algum. Agora que viste os tormentos dos outros, é preciso que tu também experimente um pouco do inferno, me disse o guia. Não, gritei horrorizado. Ele insistia e eu recusava sempre. Não temas, dizia-me, é só para experimentar, toca nessa muralha. Eu não tinha coragem, queria afastar-me, mas ele me segurou dizendo-me, no entanto, é necessário que experimentes. E me agarrou resolutamente pelo braço e me levou para junto da muralha dizendo, toca rapidamente uma vez só, para que possas dizer que estivesse visitando as muralhas do sofrimento eterno
e as tocastes, e também para que compreendas como será a última muralha. Se a primeira que vai tocar já é tão terrível, imagina a última. Vês esta muralha? Observei-a com mais atenção. Era de colossal espessura. O guia prosseguiu. Esta é a 1000ª parede antes de chegar ao verdadeiro fogo do inferno. 1000 muralhas o rodeiam. Cada uma delas tem 1000 medidas de espessura, pois esta muralha está então a 1 milhão de milhas do verdadeiro fogo do inferno, e portanto é um pequeníssimo princípio do mesmo inferno. Dito isso, e vendo que eu me encolhia para não tocar a muralha, agarrou minha mão, abriu-a com força e fez com que eu encostasse na pedra daquela 1000ª muralha. Naquele instante senti uma queimadura tão intensa e dolorosa que, saltando para trás e dando um fortíssimo grito, acordei. Encontrei-me sentado na cama e, sentindo que a minha mão ardia, esfregava uma na outra para fazer cessar aquela sensação. No outro dia, quando amanheceu, observei que a mão estava realmente inchada. Pouco depois, a pele da minha mão se desprendeu, descascou e mudou. Este é o relato sobre o inferno. Agora nós vamos ler o relato de Santa Maria Madalena de Paz sobre o purgatório. Santa Maria Madalena de Paz é de 1600 e ela não teve um sonho, ela teve uma visão. Ela estava rezando e teve uma visão mística. E diz assim: algum tempo antes de sua morte, que aconteceu em 1607, a serva de Deus, Maria Madalena de Paz, estando uma noite com várias outras religiosas no jardim do convento, foi arrebatada em êxtase e viu o purgatório aberto diante de si. Êxtase é um tipo de oração que Deus leva a alma da pessoa a um lugar de verdade. Ela vê coisas com a alma de verdade. Ao mesmo tempo, como ela deu a conhecer depois, uma voz lhe fez o convite para visitar todas as prisões da justiça divina e contemplar como são verdadeiramente dignas de compaixão todas as almas detidas neste lugar. Neste momento, nós ouvimos ela dizer: sim, eu irei, consentindo em empreender essa dolorosa jornada. De fato, ela caminhou por 2 horas em torno do jardim, o qual era muito grande, fazendo pausas de tempos em tempos. A cada vez que interrompia o passo, ela contemplava atentamente os sofrimentos que eram lhe mostrados. Ela foi vista então apertando com força as mãos e pedindo compaixão. Seu rosto tornou-se pálido e seu corpo curvou-se sob o peso do sofrimento, em presença do terrível espetáculo com o qual ela se confrontava. A santa começou a lamentar em alta voz: misericórdia, meu Senhor, misericórdia! Descei, ó sangue precioso, e libertai essas almas de sua prisão. Pobres almas, sofreis tão cruelmente, no entanto, estáis tão contentes e alegres. Os cárceres dos mártires, em comparação com estes, eram jardins de deleite. Não obstante, existem outros ainda mais profundos. Sorte seria a minha, se não foste obrigada a descer para esses outros lugares. Aqui existe um ponto importante entre a diferença entre o inferno e o purgatório. Ela diz aqui que eles estão sofrendo, que eles estão apanhando, que ela pede misericórdia. Ela diz que os mártires que sofriam sendo entregues a leões para ser guilhotinados, para sofrer inúmeros martírios, diz que lá era um sossego perto do que eles sofreram no purgatório, mas ela diz: e eles estão felizes. Por que eles estão felizes? Porque lá tem esperança. Eles sabem que eles estão pagando as penas temporais, mas que eles vão para o céu, que eles vão ver Deus. Então lá existe esperança. Então diz assim: ela desceu, no entanto, porque foi forçada a continuar seu caminho. Tendo dado alguns passos, porém, ela parou aterrorizada e, suspirando, gritou: "Que? Até religiosos nessa morada sombria? Bom Deus, como eles são atormentados! Ah, Senhor!" A santa não explica a natureza dos sofrimentos que tinha diante dos olhos, mas o horror que ela manifestava ao contemplá-los fazia com que ela suspirasse a cada passo que dava. Daí ela passou a um lugar menos obscuro. Eram as prisões das almas simples e de crianças, nas quais a ignorância e a falta de razão extenuaram muitas faltas. Seus tormentos pareciam à santa muito mais suportáveis que as dos outros lugares. Nada havia ali a não ser gelo e fogo. Ela notou que essas almas tinham consigo seus anjos da guarda, os quais as fortificavam enormemente com sua presença, mas ela também viu demônios, cujas formas pavorosas faziam aumentar seus sofrimentos.
Então aqui ela está vendo crianças, pessoas que por falta de conhecimento eram consideradas inocentes, então sofriam menos no purgatório, mas mesmo assim estavam lá sofrendo. Avançando um pouco mais o passo, ela viu almas ainda mais desafortunadas e ouviu-se ela gritar: "Oh, quão horrível é este lugar! Ele é cheio de demônios horrendos e tormentos inacreditáveis. Quem, ó meu Senhor, são as vítimas dessas cruéis torturas? Ai, elas estão sendo perfuradas com espadas afiadas. Elas estão sendo cortadas em pedaços." Foi-lhe revelado então que aquelas eram as almas cuja conduta havia sido contaminada pela hipocrisia. Então essas pessoas estavam sendo cortadas e perfuradas. Elas eram hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que veste uma máscara. Ela finge que é uma coisa boa, mas ela não é. Finge que é cristão, mas não é. Finge que está participando, mas não participa. Ela é hipócrita. Avançando um pouco mais, ela viu uma grande multidão de almas que eram feridas, por assim dizer, e esmagadas sobre uma prensa. Então colocava a alma e prensava a alma lá dentro de uma prensa. E ela entendeu que aquelas eram as almas que se haviam apegado à impaciência e à desobediência durante suas vidas. Ao contemplá-las, os olhares, os suspiros e toda a atitude da santa exprimiam compaixão e terror. Um momento depois, sua agitação aumentou e a santa soltou um grito terrível. Era o cárcere dos mentirosos, que agora se abriam diante dela. Depois de o considerar atentamente, ela gritou bem alto: "Os mentirosos são confinados em um lugar na vizinhança do inferno, e os seus sofrimentos são excessivamente grandes. Chumbo derretido é derramado dentro de suas bocas, e os vejo queimar e ao mesmo tempo tremer de frio." Então eles estão pagando a pena de serem mentirosos. Chumbo está sendo derramado dentro da boca deles e eles estão queimando a boca e tremendo de frio. Para ver como era o sofrimento enorme. Ela foi então à prisão daquelas almas que haviam pecado por fraqueza, e ouviu-se ela exclamar: "Ai, eu havia pensado que os encontraria entre aqueles que haviam pecado por ignorância, aqueles que pecaram por fraqueza, de não ter coragem, de não se sustentar a fé, fraquejaram. Mas eu me enganei, vós queimais como um fogo intenso." Mais adiante, ela observou aqueles que haviam se apegado demais aos bens deste mundo, a grana, a casa, as coisas, as roupas, os sapatos, e haviam pecado por avareza. "Que cegueira", ela disse, "ter buscado tão ardentemente uma fortuna perecível, aqueles a quem as riquezas não puderam saciar o suficiente. Aqui são devorados com tormentos. Eles se fundem uns aos outros, como metal na fornalha ardente." Então as pessoas que tinham se apegado muito às coisas desse mundo, eles eram como se eles fossem derretidos no fogo e um se misturasse no outro. Daí ela passou ao lugar onde as almas são aprisionadas. Haviam se manchado com a impureza. Aqui impureza quer dizer sexualidade. Sexualidade do olhar, do ouvir, do falar, das músicas, de tudo. Elas as viu em um cárcere tão sujo e pestilento que a visão desse lugar lhe deu náuseas. E ela imediatamente deu as costas àquele espetáculo repugnante. Vendo os ambiciosos e os orgulhosos, ela disse: "Vede aqueles que quiseram brilhar dos homens, agora estão condenados a viver nessa escuridão pavorosa. Os orgulhosos que querem ser muita coisa, muito importantes, agora estão pagando na escuridão. Não vem nada, escuros, para pagar por aquilo que eles não conseguiram aqui nesta vida." Foram-lhe mostradas então aquelas almas que haviam sido culpadas de ingratidão para com Deus. Elas eram vítimas de tormentos indescritíveis e afogadas, por assim dizer, em um lago de chumbo derretido, por haver feito secar com sua ingratidão a fonte da piedade. Pessoas então culpadas de ingratidão. Deus deu e elas não retribuíram. Deus deu o conhecimento e elas não abraçaram. Mas aí então aqui elas estavam pagando como? Sendo jogadas e afogadas, toda afogada dentro de um rio de chumbo derretido. Finalmente, em um último cárcere, foram-lhe mostradas almas que não se tinham dado a nenhum vício em particular, mas que por falta da devida vigilância sobre si mesmas, cometeram todo tipo de faltas triviais.
A santa notou que essas almas tomavam parte nos castigos de todos os vícios, em um grau moderado, porque as faltas que elas cometeram apenas de tempos em tempos tornaram-no menos culpadas do que aqueles que as tinham cometido habitualmente. Após essa última estação, a santa deixou o jardim implorando a Deus que nunca mais a fizesse testemunhar de um espetáculo tão desolador. Ela sentia que não tinha força para suportar. Seu êxtase continuou, no entanto, e conversando com Jesus, ela falou: Dize-me, Senhor, qual era o vosso desígnio em descobrir-me aquelas terríveis prisões? Agora eu vejo. Quisestes dar-me o conhecimento das vossas infinitas santidade. Então é Deus. Deus é o santo. Como Ele é santo, ela quis ver como Ele é santo e fazer-me detestar cada vez mais a mínima mancha de pecado tão abominável aos vossos olhos. Os castigos do purgatório são horríveis, até podemos dizer, diz a santa, tão horríveis quanto os do inferno, porém, no inferno não existe esperança. Isso aqui quer dizer para nós o quê? Que o inferno é ruim e o purgatório é ruim também para valer, só que no inferno não existe esperança. Eles sabem, já era, acabou, eu perdi, eu vou ficar aqui para sempre. E no purgatório eles estão se purificando quase que por vontade própria. Eles sabem que eles têm que se purificar, como as almas que vão para o inferno sabem que têm que ir para o inferno. Eles têm que se purificar, então eles têm esperança porque eles irão a Deus. Então agora nós vamos para o último relato, o relato do céu. O céu é mais uma visão de São João Bosco, a nossa meta, como é que é lá, como que ele viu, né? Ora, na noite de 6 de dezembro de 1876, enquanto eu estava no meu quarto, comecei a sonhar. Logo me apareceu estar sob uma elevação de terreno ou colina, à beira de uma imensa planície, cujos confins a vista não alcançava. Pois se perdiam na imensidão, era toda azulada como um mar calmo. Embora o que eu visse não fosse água, parecia cristal límpido e luminoso. Largos e gigantescos caminhos dividiam aquela planície em vastíssimos jardins de indescritível beleza, todos repartidos em bosquezinhos, prados e canteiros de flores, de formas e cores variadas. Nenhuma das plantas da terra pode nos dar ideia daquelas. Então aqui é o céu. Isso ele está tendo uma visão, óbvio, para Deus demonstrar o que é o céu. Mas ele está dizendo assim, nada que a gente tem aqui nessa terra pode parecer com aquilo lá. Aquilo lá é demais. São Paulo diz isso na Sagrada Escritura. Nada que os olhos ouviram, que os ouvidos ouviram, o coração do homem desejou é comparado com o que a gente vai ver no céu. Nada. E ele diz assim, as folhas eram de ouro, os troncos e os ramos de diamante, correspondendo todo o resto a essa riqueza. No meio daquele jardim, em toda a extensão da planície, eu contemplava incontáveis edifícios de ordem, beleza, harmonia e proposições tão extraordinárias que para a construção de um só deles, me parecia que não seria suficiente todos os tesouros da terra. Um prédio que tinha lá, um castelo, uma morada. Ele disse, se juntasse todos os tesouros da terra não dava para fazer. Que é espetacular, né? É Deus mostrando uma realidade natural elevada a um grau de santidade para que ele veja como é lindo. Enquanto contemplava extasiado tão estupenda maravilha que adornava aquele jardim, eis que chega aos meus ouvidos uma música dulcíssima, de tão agradável e suave harmonia que nem posso dela dar-vos adequada ideia. Vi então a multidão de pessoas que se encontravam naqueles jardins e se regozijavam alegres e contentes. Uns tocavam, outros cantavam, cada voz, cada nota produzia efeito de 1000 instrumentos reunidos. Para descrevermos tal harmonia não bastam comparações humanas. É isso. Não tem como. Ele viu um lugar quase o paraíso e não consegue descrever. Enquanto ouvia essa celestial harmonia, via aparecer uma imensa multidão de jovens, muitos dos quais eu conhecia, pois tinham estado no oratório lá no colégio, e outros nos nossos colégios, mas me era desconhecida a maior parte. A multidão interminável se dirigia a mim, e à sua frente vinha Domingos Sávio. Domingos Sávio é um menino que foi educado por Dom Bosco lá no colégio, no oratório, e ele faleceu pequeno, com 14 anos e meio, mais ou menos, ele faleceu. E logo atrás dele vinham muitos sacerdotes e clérigos, cada um deles conduzindo uma sessão de jovens. Adiantou-se Domingos Sávio, calava-se e me olhava sorrindo. Não me atrevia a dizer nada, também os outros continuavam silenciosos. Por fim, Domingos Sávio abriu a boca.
Por que está mudo? Não é mais aquele homem que de nada tinha medo, que enfrentava as intrépido as calúnias, as perseguições dos inimigos? Onde está a tua coragem? Por que não falas? A duras penas respondi, quase balbuciando. Não sei o que dizer. Mas não és tu Domingos Sávio? Sim, sou. Já não me reconheces? E como te encontras aqui? Acrescentei sempre confuso. Sávio então respondeu com afeto. Vim aqui para falar-te. Tantas vezes nos falamos na terra. Não recorda quantos me amavas? E por acaso eu não correspondia aos teus desvelos, às tuas direções? Por que então tremes? Coragem, pergunta-me alguma coisa. Recobrando então o ânimo, lhe disse. Tremo porque não sei onde me encontro. Estás no local da felicidade, respondeu Sávio, onde se goza todas as alegrias, todas as delícias. E perguntei, e esta luz que sobrepuja a luz do sol? É luz sobrenatural, é luz do paraíso? É luz natural, embora avivada e aperfeiçoada pela onipotência divina. E não se poderia ver um pouco de luz sobrenatural? Perguntei. Se soubesses, se visse somente um raio de luz natural elevado a um grau superior a este, ficarias fora de si. E não se pode ver ao menos um raiozinho dessa luz que me falas? E disse São Domingos Sávio, sim, podes vê-lo. Terás a prova do que te digo, abre os olhos. Já os tenho aberto, respondi. Olha bem lá no fundo desse mar de cristal. Levantei a vista e apareceu de repente no céu, a uma distância imensa, uma instantânea centelha de luz, sutilíssima como um fio, mas tão brilhante, tão penetrante que meus olhos não puderam resistir. Fechei-os e lancei um grito. Aquele fiozinho de luz era 100 milhões de vezes mais claro que o sol, e o seu fulgor bastaria para iluminar todo o universo criado. Então aqui, Deus mostrou para ele uma luz elevada pela santidade de Deus, e ele já não suportou. Para ver como é espetacular. O sol do paraíso é Deus. O alimento do paraíso é Deus. Então tudo é Deus. E aqui neste momento ele se fecha porque uma alma não suporta ver Deus e não ir. E não ir ao encontro de Deus. Então a alma dele sairia do corpo se ele continuar se olhando para aquela luz. Após recuperar, me perguntei, e vós, do que gozais no paraíso? Ah, é impossível dizer-te. O que goza no paraíso nenhum imortal pode saber enquanto não deixa esta vida e se reúne ao seu Criador. Basta dizer que lá se goza ao próprio Deus. Então é isso. A alegria do céu é Deus em si mesmo, é o ser que nós temos, que ele se dá a nós. Então nós não temos mais nada, não precisamos mais de nada. Nós não estamos mais presente, não temos mais futuro, não temos mais passado. A nossa vida está completa. Nós estamos em Deus. Revela, pois, o que sabes, diz São João Bosco. Fala-me do passado. Aí São Domingos Sávio diz, quanto ao passado, digo-te que tua congregação, os salesianos, já fez muito bem. Vês lá embaixo aquele número interminável de jovens? Vejo-os, respondi, como são numerosos e como parecem felizes. Pois olha, o que está escrito na entrada daquele jardim. Está escrito Jardim dos Salesianos. Pois bem, prosseguiu o sábio, todos eles foram salesianos, ou foram educados por ti, ou contigo tiveram alguma relação, foram salvos por ti ou por teus sacerdotes e clérigos, ou por outros que encaminhastes pela via de sua vocação. Conta-os se fores capaz. E o presente? Perguntei. Sávio me apresentou um magnífico ramalhete que tinha nas mãos. Nele haviam rosas, violetas, girassóis, gencianas, lírios, flores sempre vivas, entre as flores espigas de trigo. Ofereceu-mo e disse, observa. Vejo, mas não entendo nada, respondi. Dá esse ramalhete aos teus filhos, para que possam oferecê-los ao Senhor quando chegar o momento. Podes estar certo de que com ele terão o suficiente para serem felizes e entrarem no céu. Mas o que significa este ramalhete de flores? Vês essas flores? Representam as virtudes que mais agradam ao Senhor. Quais são? A rosa é o símbolo da caridade, a violeta da humildade, o girassol da obediência, a genciana da penitência e da mortificação, as espigas da comunhão frequente, o lírio indica a bela virtude da castidade, e as sempre vivas, que é uma flor, significa que todas essas virtudes devem durar sempre. Ela simboliza a perseverança. Então aqui, essas virtudes representam uma resposta para aqueles laços do inferno.
A caridade, a humildade, a obediência, penitência, mortificação, comunhão frequente, castidade representam a luta contra aqueles laços que derrubavam eles no inferno. Ora bem, meu caro sábio, tu que durante toda a sua vida praticaste todas essas virtudes, dize-me, o que foi que mais te consolou na hora da sua morte? Aí São Domingos Sávio responde: o que mais me confortou na passagem da morte foi a assistência da poderosa e amável Mãe do Salvador. Diz isso aos teus filhos, que não se esqueçam de invocá-la enquanto estão em vida, mas se queres que possa responder-te algo mais, apressa-te. E ele perguntou: e sobre Pio IX, o Papa da época? O que posso dizer é que o pastor da igreja não terá que sustentar ainda longos combates nesta terra. Poucas são as batalhas que ainda lhe resta vencer. Dentro de pouco será arrebatado de seu trono e o Senhor lhe dará a merecida recompensa. O resto já é bem sabido. A igreja não perece. Tens ainda algo a perguntar? Então essa daqui é a profecia sobre Pio IX. Pio IX morreu exatamente 14 meses depois deste sonho. Estendi então com ardor as mãos para segurar Domingos Sávio, mas suas mãos pareciam aéreas e nada pude tocar. Que loucura está fazendo? Disse Sávio sorrindo. Temos que vá embora, exclamei. Mas não está aqui com teu corpo? E disse Domingos Sávio: com o corpo não. Recuperá-lo-ei no último dia. Então aqui ele está ressuscitado. Quem está lá é a alma dele. O corpo ele vai recuperar no último dia. Mas quem são? Aí São João Bosco disse assim para Domingos Sávio: mas que são então estes traços que me fazem ver a ti na figura de Domingos Sávio? Quando por permissão divina uma alma separada do corpo aparece diante de um mortal, apresenta-se com a forma exterior do corpo que tinha em vida, com todas as suas feições exteriores, embora muito embelezadas, e assim as conservas até que volte a unir-se a ele no dia do juízo universal. Então aqui ele está confirmando que ele saiu do corpo, né? A alma dele saiu do corpo, que ele vai se reunir de novo no dia do juízo final, mas que aqui no céu é a sua alma. É por isso que te parece que tenho mãos, pés e cabeça, mas tu não podes segurar-me, porque eu sou um puro espírito. Esta é só uma forma exterior pela qual me podes conhecer. Compreendo, respondi, mas escuta, ainda tenho uma pergunta. Meus jovens, estão todos no reto caminho da salvação? O filho que a Deus te confiou pode ser dividido em 3 categorias. Vês essas 3 listas? Olha-as. E me mostrou uma. Olhei a primeira. Encabeçava a lista o nome ilesos, e continha o nome daqueles aos quais o demônio não pôde ferir, a que não mancharam a inocência com culpa alguma. Eram em grande número esses sadios, e os vi todos. Há muitos já conhecia, outros era a primeira vez que vi, e certamente um dia virão ao oratório nos anos futuros. Então Sávio me deu outra lista. Na segunda lista o título era Feridos, ou seja, os que haviam estado na desgraça de Deus, mas, uma vez postos de pé, haviam curado suas feridas e arrependeram-se e confessando-se, eram em maior número que os primeiros, e haviam sido feridos na luta da vida pelos inimigos que os flanqueavam durante sua viagem. Li a lista e vi todos. Muitos já iam curvados e cansados. Sávio tinha ainda na mão a terceira lista, e a frase que encabeçava a lista era: caídos na via da iniquidade. Aquela via. Estavam caídos na via da iniquidade. Nela estavam escritos os nomes dos que estavam na desgraça de Deus. Mas Sávio me disse com força: não, espera um momento e ouve. Se abrires essa folha, dela sairá tal cheiro ruim, e o próprio Espírito Santo sente repugnância pela horrível maldade do pecado. Mas como pode ser isso, observei? Se Deus e os anjos são impassíveis, como podem sentir o mau cheiro da matéria? Quanto melhores e mais puras são as criaturas, tanto mais se acercam aos espíritos celestes. Pelo contrário, quanto pior, mais desonesto e torpe é alguém, tanto mais se afasta de Deus e dos anjos, os quais, por sua vez, afastam-se dele, que se converteu num objeto de náusea e repugnância. Passou-me então a terceira lista. Toma-a, disse, abre-a e aproveita-te dela para o bem de teus jovens. Mas não te esqueça do ramalhete que te dei, que todos o tenham e conservem. Isto dito, e depois de entregar-me a lista, retirou-se apressadamente, quase como se estivesse fugindo de algo. Abri então a lista, não vi nenhum nome, mas no mesmo instante me foram apresentadas de susto todos os indivíduos nela escritos.
como se a realidade eu visse suas pessoas. Com quanta tristeza os contemplei a todos, a maior parte eu conhecia e pertenciam à igreja, e ao meu oratório, e a outros colégios. Vi muitos que parecem bons, que parecem até os melhores entre os companheiros, e sem embargo não o são. Mas no ato que abri a folha, espalhou-se em redor um mau cheiro tão insuportável que imediatamente me vi assaltado por uma terrível dor de cabeça e por tantas ânsias de vômito que me parecia estar morrendo. Obscureceu-se entretanto o ar, e nisso desapareceu a visão. Nada mais eu vendo do maravilhoso espetáculo do céu. Ao mesmo tempo zigue-zagueou um raio e ressoou um trovão no espaço tão forte e terrível que acordei sobressaltado. Então são os relatos de São João Bosco e Santa Maria Madalena de Paz sobre o céu, sobre o purgatório e sobre o inferno.